Segunda parte do estudo que nós estamos tendo sobre o poder da palavra. E eu quero iniciar essa segunda parte com uma frase que eu vi no Facebook, que diz assim: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Uma frase muito bonita que eu vi e que eu acho que serve muito para aquilo que nós estamos comentando, falando, estudando, seja lá o que for. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem sentir melhor e mais feliz. Porque nós muitas vezes saímos de certas presenças com uma sensação terrível, por causa de conversas que não edificam em nada. Nós falamos muito, sobre o silêncio. Só quebre o silêncio. Só quebre o silêncio. Quando você tiver algo melhor para poder transmitir aos outros, você não deixa tudo em silêncio. Só fale quando você realmente tem algo que vai edificar a vida do seu irmão, que vai ajudar a vida do seu irmão, que vai trazer para a vida do seu irmão algo que realmente ele vai sentir e vai dizer: olha, realmente eu cresci quando eu conversei com fulano, ciclano, beltrano. Isso é muito bom, porque nos dias de hoje se fala muito e se faz pouco. Fala muitas coisas, e quando nós vamos ver, essa pessoa que fala muito faz poucas coisas. É aquele que vai na igreja, fala daquilo que precisa, isso, aquilo, mas na hora de fazer não faz nada. Nada. Isso nós encontramos na igreja, isso nós encontramos na escola, nós encontramos no trabalho, aquelas pessoas que falam, mas não fazem nada. Então, só toca trombeta, mas quando chega na hora de guerrear, de lutar, não sabe fazer, não sabe colocar a mão na massa. É isso que muitas vezes nós vemos que acontece com as pessoas que falam demais. E a palavra de Deus, o nosso amado irmão Tiago, ele diz, eu gostaria de ler para você ver o que é que faz a língua de uma pessoa que não sabe controlar. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, se você não tropeça no falar, você é uma pessoa que pode controlar o seu corpo. Você já ouviu uma música, eu me lembrei agora: cabeça que não tem juízo, o corpo paga, E é realmente o que acontece. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Quer dizer, se você frear a sua língua, você vai conseguir dirigir todo o seu corpo para o caminho correto, para o caminho de Deus, para o caminho que Deus traçou para a tua vida, para o caminho que Deus predestinou para você. Nós temos um caminho predestinados por Deus. Como eu no meu coração, eu tenho um caminho que eu tracei para o meu filho. Vendo, logicamente, respeitando a sua liberdade de ir para um colégio para poder fazer este curso, aquele curso, eu traço para ele depois um caminho. E Deus faz isso com a nossa vida. Deus fala: isso é melhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então vamos continuar aqui. Também as naus, os barcos, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno toque para onde quer a vontade daquele que o governa.
a vontade daquele que está dirigindo um tão grande barco, mas um leme tão pequenininho, né? Então, a nossa, é o Tiago, nosso irmão Tiago, comparando a nossa língua com o barco, comparando a nossa língua com o cavalo, com o freio do cavalo, né? Tudo isso daí para que nós possamos aprender a dominar a nossa língua. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ah, meu amado, isso é terrível. Uma pequena fofoca, ela incendeia um grande público, uma grande igreja. Uma pequena fofoca, às vezes, destrói muitas vidas. Muitas vidas. E é como uma fofoca, meu irmão, é como um travesseiro de pena. Você abre e espalha. Quando você quer ajuntar depois, você não consegue juntar mais. Já foi. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós espalhamos, jamais nós vamos ser capazes de ajuntar novamente. Por isso que nós temos que saber o que falar, como falar e a maneira de falar. Muitos dizem, mas eu vou falar porque isto é uma verdade. Simplesmente porque é uma verdade, você tem que falar com rispidez. De maneira alguma. Você tem que saber falar uma verdade para uma pessoa, de uma maneira que ela receba pelo coração dela como edificação para a vida dela, com amor. Muitas pessoas falam uma verdade com ódio, com ressentimento no coração. É o que nós muitas vezes fazemos com os nossos filhos. Nós dizemos a ele verdade, não faça isso, não faça aquilo, não vá para lá, não venha para cá. Nós falamos. Só que muitas vezes, a maioria, 90%, nós não falamos com amor. Nós falamos com raiva, nós falamos com ressentimento. É por isso que essas palavras, muitas vezes, não fazem o efeito que tem que fazer na vida dos nossos filhos. Por quê? Porque nós não falamos com amor. E falar com amor é educar. Falar com amor é você querer que aquela pessoa se conserte, que aquela pessoa realmente deixe aquela maneira de agir e passe a agir de uma outra maneira. Agora, nós, muitas vezes, queremos simplesmente descarregar a raiva que nós temos no nosso coração. Aí nós começamos a atacar. Aí nós começamos a falar as verdades só de uma maneira errada. E nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque uma coisa lançada aqui, um pequeno foguinho aqui, ele vai incendiar muitas pessoas. Esses tempos atrás, nós presenciamos isso dentro da nossa igreja. Uma pessoa não contente foi, espalhou para uma, depois mais outra, depois mais outra, depois mais outra. Daqui a pouco, criou-se uma fogueira muito grande que foi difícil de apagar. Então não é fácil. As fofocas, as palavras imprudentes acabam destruindo não só a vida, porque a palavra de Deus diz o quê? Que nós falamos lá na primeira parte, que as palavras enredam a nossa vida. Ela não nos deixa mover, não nos deixa caminhar. Nós ficamos enredados por aquilo que nós falamos. Essa é a realidade. Então nós temos que tomar cuidado, se nós queremos ser livres, se nós queremos andar livremente, nós temos que saber aquilo que nós falamos, porque essas palavras muitas vezes prejudicam a nossa própria vida e a vida do nosso irmão, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Quem usa mal vai comer dos seus frutos. Hoje eu estava comentando com uma pessoa, o que você semeia, você vai plantar. Vai plantar. Então nós temos que semear bênçãos na vida dos nossos filhos para colher filhos abençoados no dia de amanhã. Tem muitas pessoas que dizem: meu filho é burro, meu filho não presta, meu filho é aquilo, meu filho é outro, e olha, falam tantas coisas do filho, falam tantas coisas do marido: meu marido não presta, meu marido jamais vai se converter, imagine um homem desse, sabe, essas coisas nós não deveríamos falar. Se cale, é melhor você ficar quieto e orar.
do que você ficar falando um monte de coisas que inflamam, são inflamadas a nossa língua pelo inferno e acabam inflamando outras pessoas também. Infelizmente, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar e de falar, irmãos. Caso contrário, nós seremos, infelizmente, pessoas que não conseguiremos atingir a maturidade que tanto nós desejamos para a nossa vida. Uma pessoa adulta sabe como falar. Você sabe quando uma criança está falando e você sabe quando um adulto está falando. São conversas de adulto. Então nós precisamos ter um linguajar de adulto. Isso falta muito hoje, dentro das igrejas cristãs. Não se tem um linguajar de adulto, se tem um linguajar de criança. Nós precisamos crescer. Um linguajar infantil, de fofoca, de falar mal, de criar confusão, de querer que esse se revolte com aquele, de querer formar a minha própria igreja, o meu próprio domínio. Isso aí tudo é coisa do diabo. Isso é coisa de carne, inflamada pelo inferno, que acaba criando essa sensação terrível na vida das pessoas. Eu não sou uma pessoa muito que tem uma profundidade para falar. Aquilo que eu falo daquilo que eu vivi até os dias de hoje. E a língua, eu já vi estragar muitas coisas. Estragar família, estragar igrejas, trabalho, escola. A língua, ela é um dos membros que fazem parte do nosso corpo que pode inflamar milhões de pessoas. Então, toma cuidado com aquilo que você diz. O nosso amado irmão Pedro também nos diz assim, porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie sua língua de mal e os seus lábios não fale engano. Se você quiser ver dias bons para você, ver dias agradáveis, ter uma velhice agradável. Então, meu irmão, refreia sua língua. Saiba o que você vai falar. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que só fala besteira. O primeiro é isso. De uma pessoa que fala demais. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu tive que pedir para ela licença, que eu preciso ir. Porque fala demais. Saiba falar coisas boas. Saiba quebrar o silêncio para falar algo melhor do que o silêncio. E olha que melhor que o silêncio. Nós temos que saber realmente o que falar. O nosso amado Senhor Jesus Cristo nos diz assim, através de Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca. Então não é comida que vai contaminar o homem. Contaminar como o judeu achava que a comida, aí eles não podiam comer isso porque contaminava o seu corpo, coisa impura. Mas Jesus fala, aquilo que sai da boca, que contamina aquilo que sai dos nossos lábios, da nossa boca, isso é que contamina o homem, contamina ele mesmo. Então, quando nós falar palavrão, o crente pode? Não. Por quê? Porque aquele palavrão contamina a sua vida. E o apóstolo Paulo também diz que não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. E o que é palavra torpe? Uma palavra vergonhosa, obscena, indecente. Essas coisas não podem sair da boca de um cristão. Não pode. Nós temos que ser cristãos no nosso linguajar, no nosso falar, no nosso agir. Nós temos que agir e falar como uma pessoa cristã, não como um ateu. Não, tem ateus que falam coisas mais sábias do que os próprios cristãos. Nós temos que tomar cuidado com o nosso falar. Toma cuidado com aquilo que você vai falar. Não fale palavrões. Não faça piadas indecentes. Eu não vejo muitos crentes aí contando piadinha indecente. Muitos. Isto é do agrado de Deus. Não é. Isso não traz benefício nenhum para a vida. Você pode fazer uma piada, mas não precisa ser indecente.
terminamos aqui, mas voltamos com uma outra meditação. Eu quero meditar uma palavra de Deus com você. Na próxima, nós vamos falar as grandezas de Deus para com a tua vida. Um forte abraço. Nosso site www.igrejaanglicana.com.br